pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem também. Então hoje nós estamos aqui para iniciar a nossa aula de adequação pedagógica de matemática do terceiro ano, não é mesmo? E como vocês já me conhecem, né? Olha lá, então quem eu sou? Eu sou a professora Manu, né? A Emanuele. Mas como a gente já se conhece há muito tempo, vocês podem ficar à vontade de me chamar de Manu, ok? Antes da gente iniciar, o que vocês acham de nós relembrarmos um recadinho do nosso colega? Olha lá. É super importante a higienização das suas mãos, não é mesmo? Passar sempre o álcool em gel, lavar bem as pontinhas dos dedos, o punho, o polegar. Lava bem com água e sabão e assim a tua mão vai estar higienizada, tá? Lembrando sempre da utilização da máscara também, tá? Antes de eu chegar até aqui, eu estava de máscara, retirei agora para poder conversar com vocês, tá? E como nós estamos distante, não tem problema algum, ok? Mas sempre que você for sair, lembre-se de colocar a máscara, tá? Então vamos agora à nossa rotina? Olha lá a rotina de hoje. Nós vamos separar os materiais, vamos fazer o registro, olha o nosso conteúdo, nós vamos aprender sobre metade. Nós teremos algumas atividades e também alguns desafios. Como a professora confia em vocês, nós teremos alguns desafios também. Agora, vamos para o primeiro passo da nossa rotina, que é separar os materiais. Então, olha lá quais os materiais que você vai precisar separar, deixar tudo organizado para a gente conseguir utilizar na aula, tá? Então, seria o caderno, que você já faz o registro, ou uma folha sulfite, um lápis de escrever, o lápis de cor e uma borracha para você apagar se necessário, tá? Eu vou te dar um tempo para você separar todos esses materiais e a gente já retorna.
Você conseguiu separar todos os seus materiais aí? Muito bem. Deixem todos eles aí disponíveis para você, que quando você precisar, você já está tudo aí à sua mão, tá? Então agora chegou o momento de fazer o registro da nossa aula de hoje. Olha lá. Então você vai pegar o seu caderno ou a sua folha, vai escrever na primeira linha data, vai colocar o dia, o mês e o ano, vai pular uma linha e vai escrever matemática. Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e eu já retorno.
Você conseguiu fazer o seu registro aí? Muito bem. Isso é muito importante porque quando você quiser retornar a esse conteúdo, você tem tudo anotadinho aí, tá bom? Então agora vamos para o próximo passo da nossa rotina. Vocês lembram qual era? Já separamos os materiais, já fizemos o registro e agora então é descobrir sobre o conteúdo da aula de hoje, que é sobre metade. O que será que é metade? Vocês têm... Vocês sabem, vocês imaginam o que é metade? É quando a gente divide alguma coisa, né? Quando fica talvez a mesma quantidade, o mesmo valor para cada um, né? Isso é dividir ao meio, então achar a metade. Vou dar alguns exemplos para vocês, olha lá. Vocês estão vendo esse círculo? Nesse círculo aqui, olha, ele está inteiro, né? O que vocês acham agora? Então, vamos traçar uma linha ao meio. Olha lá a linha, para descobrirmos então a metade. Quando a gente traça essa linha ao meio, eu vou colocar agora colorido, tá? Para vocês identificarem a metade. Então, ficou um lado amarelo, outro lado azul. Vocês estão vendo que nós conseguimos dividir? Então, nós dividimos em duas partes. A primeira parte que é amarela e a segunda parte azul. Nós dividimos por 2, né? Então, aqui está uma divisão. Olha lá, quando a gente divide, nós separamos ele um do outro, né? Então, nós fizemos essa divisão. Separamos aquele círculo ao meio, né? Dividimos ao meio e separamos as metades. Então, quantas metades ali ficaram? Ficaram 2 metades, né? Olha lá, então, agora o próximo exemplo. Essa maçã, dá uma olhadinha lá. Para a gente dividir na metade, como nós faríamos? Nós já vimos o primeiro exemplo. Eu trouxe aqui para vocês também, ó. Nós temos então uma maçã, tá? A imagem de uma maçã, né? Na verdade, eu não trouxe a maçã física, né? Ela é uma imagem da maçã. Então, aqui nós temos uma maçã. E se eu for dividi-la ao meio, olha lá, o que é que acontece? Se nós colocarmos uma linha ao meio, então ela vai separar, né? E eu trouxe aqui então para vocês, ó, a imagem da maçã dividida ao meio. Vou deixar essa inteira aqui. E aqui então nós temos ela dividida ao meio. Olha, se eu juntar aqui, ela fica uma maçã inteira, né? E agora, como eu dividi ela ao meio, eu dividi então em 2 partes, tá? Então, ficaram 2 partes da maçã, ok? Então, ela foi dividida ao meio. Vou guardar aqui a nossa maçã. E agora, vamos... Olha lá, a maçã foi dividida ao meio, tá? Então, ela teve a sua metade. Agora, vamos para algumas atividades? Dá uma olhadinha lá. Como saber a metade de uma quantidade? Nós já sabemos que a metade é dividir ao meio. E agora, como será que a gente faz para descobrir uma metade quando nós temos uma certa quantidade? Olha lá, esse exemplo aqui de atividade. Ana tem 4 ursos e vai emprestar a metade para o Léo. Vamos descobrir qual a metade dessa quantidade de ursos? Então, eu trouxe aqui também para nós, ó. Aqui, então, eu tenho a Ana, né? E o Léo. E o que é que nós vamos fazer, então? A Ana tem 4... Deixa eu colocar eles aqui embaixo. A Ana tem quantos ursos? Olha lá no enunciado. Tem 4 ursos, né? Então, eu trouxe aqui a imagem dos ursos. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 ursos, tá? E então, a Ana quer emprestar a metade para o Léo, tá? Então, para a gente descobrir a metade, nós vamos ter que dividir, então, isso entre os dois, né? Essa quantidade de ursos. Então, acompanha aqui comigo. Eu vou mandar, então, vou dividir, né, os ursos e vou emprestando, então, para o Léo e para a Ana. Então, olha lá. 1 para a Ana e 1 para o Léo. Ó, ainda temos 2 aqui, então vou dividir de novo. Mais 1 para a Ana e mais 1 para o Léo.
acabaram os ursos. Eu consegui fazer essa divisão entre os dois. E qual é a metade, então, que cada um ganhou? É a quantidade exata, né? Para saber a metade, então, nesse problema nosso, nós precisamos saber, então, a quantidade exata. Então, aqui, contem comigo quantos ursos ficaram para cada um. 1, 2. E pro Léo ficaram 1, 2. Então, cada um ganhou 2 ursos, né? Muito bem. Então, acompanhe lá na tela comigo. Vamos ver se a gente fez correto. Então, a Ana tem 4 ursos e ela vai emprestar metade para o Léo. Então, olha lá, vamos dividir então essa quantidade, né, de 4 ursos. 1 para Ana e outro para o Léo. 1 para Ana e o outro para o Léo. E agora, quantos ursos cada um ficou? Vamos ver como que a gente consegue colocar, então, essa quantidade aí, representar em uma operação? Vocês lembram que eram 4 ursos? Então, nós vamos colocar 4 divididos entre quantas pessoas? 2 pessoas, né? Então, nós vamos usar o sinal da divisão para dividir essa quantidade e saber qual é a metade, tá? 4 divididos por 2 é igual a 2, né? Porque cada um ganhou 2 ursos. Viram? Então, é assim que a gente consegue descobrir a metade de de uma certa quantidade, né? Então, agora vamos para o próximo, agora que vocês já conseguiram entender um pouquinho como que a gente já separa, já consegue descobrir a metade, né, de cada quantidade, de uma certa quantidade, nós vamos para o próximo problema. Olha lá. Lia e Max pescaram 6 peixes. Qual seria a metade para cada um? Olha lá, eu trouxe para vocês, já deixei os 6 peixinhos ali, todos organizados ali para que você já consiga realizar essa atividade em casa sozinho, tá? Olha lá, então nós temos os 6 peixes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 peixes. E também temos aqui embaixo a Lia e o Max. E qual é a nossa missão agora nessa atividade? É descobrir a metade. Para descobrir a metade, nós vamos dividir entre os dois então, tá? Tentem resolver aí na casa de vocês. Eu vou dar um tempo, tá? Para que vocês consigam resolver. E nós já retornamos para fazer juntos.
Você conseguiu realizar essa atividade na sua casa? Se você conseguiu, não tem problema, tá? Que agora nós vamos fazer juntos. Então, olha lá, eu vou lembrar o enunciado para vocês. Lia e Max pescaram 6 peixes. Qual seria a metade para cada um? Então, para a gente descobrir a metade, nós vamos pegar essa quantidade de peixes e vamos dividir, então, entre os 2, né? Porque quando nós vamos dividir na metade, nós sempre vamos dividir em 2 partes, tá? Para saber a metade. Então, aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês também os peixinhos, tá? Que eles pescaram. A imagem também dos peixinhos, tá? A Lia está desse lado aqui, então eu vou colocar os peixinhos da Lia aqui e o Max desse lado, então eu vou separar os peixinhos, tá? Então acompanhem aqui comigo. A Lia, então, a Lia e o Max pescaram 6 peixes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos os 6 peixes que eles pescaram. Essa pescaria foi boa, né? Pescaram 6 peixinhos. Então, agora nós vamos dividir esses peixes, tá? Entre os dois. Então, para a Lia eu vou colocar desse lado e para o Max eu vou colocar desse outro lado, tá? Então, vamos dividir. Vou dar um para a Lia e outro para o Max. Um para a Lia e outro para o Max. Agora, mais um para a Lia e outro para o Max. Então, foram todos os peixinhos. Vamos contar quantos peixinhos cada um recebeu? Então, olha lá. 1, 2, 3. E então, o Max recebeu 1, 2, 3. Então, cada um recebeu 3 peixinhos, tá? Vamos conferir lá na tela? Olha lá, então. Aqui, então, nós tínhamos a quantidade de 6 peixes, né? E para descobrir a metade, nós vamos dividir em 2. Então, vamos também distribuir esses peixes entre os dois. Um para a Lia, outro para o Max. Um para a Lia e outro para o Max. Mais um para a Lia, mais um para o Max. Cada um ficou, então, com 3 peixinhos, né? E como que nós colocaríamos isso em uma operação, tá? Olha lá, então. Qual era a quantidade total de peixes? Olha lá, 6 peixes. E nós vamos, então, dividir por 2, o sinal de divisão, por 2, porque nós precisamos saber a metade, né? Então, nós vamos dividir entre os 2 colegas ali. Igual, para a gente saber que vai vir o resultado. Então, 6 divididos por 2, quantos peixinhos ficaram para cada um? 1, 2, 3. Então, seriam 3 peixes para cada um. Então, a metade dessa quantidade de 6 peixes, a metade é 3, ok? Muito bem, eu sabia que você ia acertar aí na sua casa. Então, agora vamos para uma próxima atividade. Caio tem 10 carrinhos e precisa colocar a metade em cada prateleira. Olha lá, então, o Caio tem 10 carrinhos, tá? Vocês estão vendo ali que nós temos 2 prateleiras, tá? Então, nós vamos dividir esses carrinhos entre as 2 prateleiras, tá? Vou te dar um tempo aí na sua casa, se você quiser, pode chegar pertinho da tela, pode fazer o desenho dos carrinhos e aí logo em seguida nós voltamos para a gente conferir.
Você conseguiu fazer essa atividade na sua casa? Então, olha lá, eu vou relembrar com vocês e nós vamos fazer juntos aqui também, tá? Caio tem 10 carrinhos e precisa colocar a metade em cada prateleira. Então, ele quer colocar a metade em cada prateleira. Aqui nós temos uma prateleira e aqui nós temos a outra prateleira. 2 prateleiras. Para ele colocar a metade, ele vai dividir então entre as duas, né? E eu trouxe aqui para vocês também, para a gente fazer juntinhos, tá? Então, olha aqui comigo. Trouxe os 10 carrinhos do Caio. Então, conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, que aí fica melhor para vocês olharem. Então, vamos lá. Em quantos carrinhos nós paramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui nós temos 10 carrinhos que o Caio tem. E o que ele quer fazer, então? Colocar nas duas prateleiras, tá? Vocês podem ver lá que nós temos, então, a prateleira de cima e a prateleira de baixo. E eu vou fazer aqui com vocês também. Vou fazer uma fileira em cima e a outra embaixo para representar a prateleira ali, a organização que o Caio vai colocar, tá? Então, vamos lá comigo. Vamos colocar um carrinho na parte de cima, tá? Vou colocar aqui junto com vocês. O outro carrinho na parte de baixo. Lembre-se que nós temos que dividir ele, então, nas duas prateleiras. Uma em cima e outra embaixo, tá? De novo, ó, nós temos vários carrinhos, então nós vamos dividir. Vou colocar uma lá embaixo e outro carrinho em cima, tá? Um lá embaixo e outro em cima. Mais carrinhos. Mais um lá na prateleira de baixo, outro na prateleira de cima. E agora, mais um na prateleira de baixo e outro na prateleira de cima. Viram? Foram todos os carrinhos, nós conseguimos organizar nas prateleiras também, tá? Então, vamos contar quantos carrinhos ficaram em cada prateleira? 1, 2, 3, 4, 5 na primeira prateleira. E na segunda, lá? 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Conseguimos dividir, então, na metade. Tivemos as quantidades iguais, então isso quer dizer que nós dividimos na metade, tá? Então, acompanhem lá na tela comigo para ver se a gente fez certinho, tá? E também para a gente gravar todo esse conteúdo sobre metade. Então, olha lá os carrinhos do Léo. Do Léo não, desculpa, do Caio. Esses carrinhos, então, nós temos que dividir os 10 carrinhos entre as duas prateleiras. Então, vamos colocar os carrinhos lá. Um na primeira prateleira, outro embaixo. Um na primeira e o outro ali embaixo. Mais um lá em cima e outro lá embaixo. Vamos contando juntos para ver se vai dar o total de carrinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos, então, os 10 carrinhos divididos nas duas prateleiras, tá? Então, como ficaria isso em uma operação? Vocês lembram que nós temos que sempre dividir em 2, então, dividir por 2, né? Para descobrir a metade. Então, nós vamos pegar a quantidade de 10 carrinhos, olha lá, o número 10, o sinal de divisão, divididos por 2, que é igual a 5, né? Então, olha lá, nós temos a quantidade de 5 carrinhos em cada prateleira, tá? Muito bem! Você conseguiu ajudar o Caio também, né? Então, agora, vamos para o momento do registro da atividade? Nesse momento, você vai pegar, então, o seu caderno ou uma folha, o seu lápis de escrever e a borracha, se for preciso apagar, tá? E você vai registrar a seguinte atividade. Distribua a metade das peças de dominó para cada jogador. Então, você aí na sua casa pode desenhar as peças de dominó,
Se você quiser, você pode aí, até se você tiver na sua casa uma peça de dominó, que eu sei que vocês estão utilizando essas peças também de dominó. Vocês lembram de quem são? Eu trouxe aqui, as peças são da sementinha, né? E se vocês tiverem aí na sua casa as peças também, pega aí a quantidade de peças de dominó que nós temos aqui nessa atividade e tenta realizar em casa também. Então olha aqui, eu vou contar com vocês. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos a quantidade de 8 peças de dominó, tá? E queremos saber a metade, então nós vamos distribuir a metade para cada jogador, tá? E aqui estão os 2 jogadores, tá? Vocês vão tentar resolver essa atividade em casa e depois eu volto para resolver com vocês. Você conseguiu realizar essa atividade na sua casa? Então vamos lá. Distribua a metade das peças de dominó para cada jogador. Então ali nós temos 8 peças, vocês lembram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então nós temos 8 peças aqui. Temos que dividir essas peças entre os 2 jogadores.
tá? Aí eu vou colocar, então, as peças da Isa deste lado e do Léo deste outro lado, tá? Vamos dividir ao meio. Então, vamos lá. Vou dar uma peça para Isa, outra para o Léo. Uma para Isa. Aí, e outra para o Léo. Mais uma para Isa, outra para o Léo. E assim vamos dividindo. Mais uma para Isa e outra para o Léo. Então, nós dividimos na metade, né? Essas peças para cada um dos jogadores. Então, quanto ficou para cada um dos jogadores? 1, 2, 3, 4. E para o outro jogador, 1, 2, 3, 4. Então, a mesma quantidade. Então, agora vamos fazer aqui na tela, tá? Olha lá, as 8 peças de dominó, nós vamos dividir, então, entre os dois, né? Nós dividimos. E como ficou, então, que nós vimos ali na mesa com as peças? Ficaram, então, 1, 2, 3, 4 peças para Isa e 1, 2, 3, 4 peças para o Léo, né? E como nós colocaríamos isso, então, em uma operação? Nós vamos colocar, então, a quantidade total de peças, que são 8 peças, e vamos dividir, então, olha o sinal de divisão, por 2, que são entre os dois jogadores, tá? O sinal de igual para representar que depois vem a resposta, 4 cartas, então. Então, essa quantidade, 8 peças, né? Cartas não, 8 peças, divididos por 2 ali, para saber a metade, então, seriam 4 peças para cada um. Muito bem. Então, agora vamos para os desafios. Como eu acredito em você e sei que você vai conseguir resolver, olha lá quais serão os nossos desafios de hoje. Ligue a metade correspondente ao numeral. Então, olha lá, nós temos uma quantidade em cada quadrado aqui e lá no outro lado nós temos um numeral, né? Então, nós vamos ter que ligar a quantidade que representa a metade de cada um, tá? Não é representar a quantidade, é a metade, tá? Então, olha lá, aqui nós temos 4 ursos, né? 1, 2, 3, 4. Qual é a metade de 4? Quando nós dividimos, olha aqui, ó, até já ficou dividido. Qual é a metade de 4, então? 2, né? Muito bem, aqui é o número 2. E qual seria, então, a metade de 2 carrinhos? Olha lá, 1, 2 carrinhos. Qual é a metade? Se a gente dividir, ficamos com 1. Então, a metade de 2 é 1. Muito bem, agora vamos para o próximo, tá? Qual cesta tem menos flores? Olha lá. Sempre a cesta que vai ter menos flores é a que está quase vazia, né? E essa primeira está bem cheia. Qual é que tem menos flores, então? Isso mesmo, né? Essa cesta aqui que temos 2 flores só. E olha o próximo desafio. Qual caixa está cheia? Lembre-se que quando está cheia, tem algo dentro, né? Então, qual é que está cheia? Essa aqui está cheia de ursos. Muito bem, eu sabia que você ia identificar todos os desafios, né? Então, agora vamos olhar a nossa rotina para a gente ver se cumpriu toda ela, né? Então, olha lá, nós separamos os materiais. Muito bem. Nós fizemos o registro? Também. Nós descobrimos o que é a metade, né? Fizemos várias atividades. E também os desafios, que vocês cumpriram todos eles, né? Muito bem, então a nossa aula está chegando ao fim. Lembre-se sempre de utilizar a máscara, né? O álcool em gel, sempre higienize suas mãos, tá? Muito bem. Isso é importante para cuidar da sua saúde e das pessoas que estão ao seu redor, tá? Eu gostei muito da nossa aula de hoje e espero vocês para a próxima aula, ok? Tchau, tchau, pessoal!